Eu sou Rian Martinez, eu sou doutorando do programa da UFSCar, né, do PPGL. Tenho 32 anos, nasci em 92, na cidade de São Paulo capital. Atualmente eu moro em Cotia. Então, fiz a minha graduação em Letras em Inglês na Universidade de São Paulo, terminei em 2015. Naquela época, muito embora eu tenha feito a graduação em inglês, eu já peguei muitas disciplinas optativas do bacharelado em linguística, da habilitação em linguística que existe na Universidade de São Paulo, então eu já tinha um interesse em direcionar a minha carreira para estudos linguísticos, né? Muito embora não fosse a minha habilitação. Das disciplinas que eu fiz em linguística, a que mais me interessou foi a disciplina de sintaxe do departamento de linguística, com também uma influência das disciplinas de gramática e de sintaxe do inglês. Terminando esse bacharelado, eu tinha a intenção de fazer um mestrado, só que eu não queria fazer um mestrado em inglês, eu já tinha um interesse em processamento de língua natural. Eu tinha conversado muito com um professor ali do departamento de linguística, que é o Marcos Lopes. Ele me apresentou vários conceitos iniciais de processamento de língua natural naquela época. Então, meu interesse principal naquele momento era trabalhar com alguma coisa de processamento de língua natural. Só que, à medida em que eu fui desenvolvendo o projeto que eu queria para concorrer a um mestrado, ele foi seguindo numa direção que era mais de anotação de corpos, de fenômeno sintático, anotação de fenômeno sintático em corpos, e por acaso, meu interesse era justamente no que a gente pode chamar de nome predicativo, né? Em fazer um corpus anotado com os argumentos desses nomes predicativos. Isso aí virou a minha pesquisa de mestrado, que eu fiz na UFSCar mesmo, um professor que trabalhava exatamente com nomes predicativos, que é o professor Otto Araújo Vale, que foi meu orientador no mestrado, e é agora meu orientador também no doutorado. Então, a minha pesquisa, sintaxe semântica dos adjetivos predicativos no português brasileiro, uma proposta taxonômica. O que a gente quer fazer com esse projeto, eu e o meu orientador, professor Otto Araújo Vale? Queremos fazer uma categorização, né? A gente quer estabelecer categorias para os adjetivos predicativos do português brasileiro. Categorias que relacionem a sintaxe dos adjetivos, as propriedades sintáticas deles, com o que a gente pode chamar do significado, né? Da semântica desses adjetivos. Porque o que se observa em muitos trabalhos que já foram feitos é que você tem determinadas propriedades formais que correspondem ao sentido desses adjetivos de uma maneira ou de outra. Para muitas línguas que existem trabalhos sobre isso, e até sobre o português europeu, só que ao mesmo tempo a gente sabe que nem toda propriedade sintática tem a ver necessariamente com semântica. Como é que a gente está fazendo isso? A gente tomou como abordagem teórico-metodológica uma perspectiva chamada léxico-gramática, tá? Em que a gente faz o seguinte: a gente parte de uma lista de predicados, então é uma coisa muito concreta mesmo, é uma lista. E em cada linha a gente coloca um adjetivo que é tirado de corpus do português, e para cada uma dessas linhas, que são cada um desses adjetivos, a gente marca diferentes propriedades sintáticas que esses adjetivos podem ter, tá? Então, digamos que eu tenha lá o primeiro adjetivo da minha lista está ordenada por frequência no corpus. Mas pense em um adjetivo como claro. É claro que o João fez isso. Daí você pode ter uma oração, né, como sujeito. E diversos outros adjetivos vão ter outras propriedades, alguns tomam complementos. Então pense numa coisa como oriundo. Oriundo é um adjetivo interessante porque ele não é muito prototípico, não é o adjetivo que a gente pensaria, né? Mas como a gente está trabalhando com corpos,
esse tipo de adjetivo acaba aparecendo, né? Então, isso torna o trabalho muito mais rico. Mas se você pega um adjetivo como oriundo, alguém é oriundo de algum lugar, você precisa de um complemento aí. O João é oriundo, esse produto é oriundo de São Paulo, né? E aí alguns outros também vão precisar de complementos que são orações completivas. O João está apto a fazer isso, né? Você vai precisar ali de uma oração completiva. Ele está apto a concorrer a um mestrado, por exemplo, né? Então a gente vê que os diferentes adjetivos eles têm muitas propriedades sintáticas diferentes, né? Então a gente vem marcando todas essas propriedades nessa tabela. No final, né, a gente vai estabelecer classes de adjetivos que tenham diferentes propriedades sintáticas e relacionar isso com o sentido deles. As tabelas lexicogramaticais, originalmente o propósito delas, além de servir para descrição linguística, obviamente, é ser um recurso para processamento de língua natural, para análise sintática automática do português brasileiro, se utilizando uma abordagem de processamento de língua natural simbólico ou híbrido, né? Então você pode ter muita, muitas aplicações diferentes para além do processamento de língua natural. Você pode, por exemplo, utilizar essas tabelas para fazer um dicionário gramatical. E para além disso, é uma pesquisa de base também para outras pesquisas científicas sobre adjetivo. Eu acabei conhecendo quando eu fui pesquisar lugares em que eu podia ingressar para fazer o tipo de pesquisa que eu gostaria de fazer. Então, originalmente, quando eu terminei ali a minha graduação, eu tinha um projeto que não se adequava assim tão bem ao que se fazia na universidade em que eu estava, né? Então, eu estava procurando lugares e o PPGL acabou sendo mesmo um dos primeiros que eu encontrei. E o PPGL tem essa linha de pesquisa que trabalha também com processamento e que trabalha em processamento em conjunto, né, com a USP de São Carlos, ali dentro do NILC, o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, né? Então, tem uma certa interdisciplinaridade no programa que foi o que acabou me atraindo. Para quem tem interesse em desenvolver pesquisa, tem professores muito bons ali, com muito boas ideias, e que ajudam a desenvolver a sua pesquisa.